Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá dar início à nossa atividade de hoje. Hoje nós temos a disciplina de História, também nós temos a disciplina de Geografia. Na nossa disciplina de História, nós vamos trabalhar os direitos da criança e o cotidiano da família no passado, tá certo? Então, conhecer o nossos direitos é muito importante. Você sabia que toda criança tem direitos e deveres? Então, toda criança tem seus direitos. E a prof colocou ali uns links que falam dos nossos direitos e também dos nossos deveres, tá certo? Então, agora na atividade do fichário, vocês vão conversar com a família e juntos façam uma lista dos direitos e deveres da criança. Depois, destaque para cada familiar um dever em relação às suas tarefas domésticas. E aí, essa é a atividade do nosso fichário, tá? Conversar com a família sobre os direitos e deveres, né, de uma criança, listar ali, fazer uma lista e depois destacar para cada familiar um dever em relação às tarefas domésticas. Agora vocês vão abrir o livro na página 222 até a 224. Então, abrindo a página do nosso livro Trilhas, na página 222, 222, aqui nós temos uma leitura. Então, vocês acompanhem a leitura junto com a prof, tá certo? O cotidiano das famílias no passado. Assim como os dias atuais, as famílias no passado eram formadas de várias maneiras e tinham cotidiano diferente uma das outras. Até há cerca de 50 anos atrás, no entanto, era comum que as famílias fossem maiores que as famílias atuais. Além disso, geralmente as mulheres eram as únicas responsáveis pelos trabalhos domésticos. Então, há cerca de uns 50 anos atrás, né, as famílias eram mais grandiosas. Né? Hoje, geralmente, as famílias têm 1, 2 filhos, até 3 filhos, né? E antigamente não tinha isso, eram mais filhos, mais de 4 filhos, né, por cada família. Além disso, as mulheres eram que representavam as atividades domésticas. Então, a mulher não trabalhava, a maioria delas, fora de casa, só faziam as atividades domésticas, ou seja, trabalhavam somente em casa, cuidando dos filhos e das tarefas de casa. Né? Então, era assim que era antigamente. E hoje, nos dias atuais, já mudou muita coisa, né? Vocês veem que o papai e a mamãe trabalham, a maioria deles, e também, geralmente, as crianças têm um ou dois irmãos e por cada família, né? Eu tenho criança que não tem nenhum irmãozinho, tá? Então, os tempos mudaram, né, do que era no passado. Aqui na historinha, aqui embaixo, nós temos uma historinha. Leia a história a seguir. Agora vocês acompanhem a historinha. E você? E você nesta foto, vovó? Sou eu sim, Isabela. Tirei uma foto no meu primeiro emprego. Você já era casada, vovó? Era sim. E nessa época era tudo muito corrido para mim. Eu tinha que trabalhar fora e em casa também, pois seu avô não ajudava nas tarefas domésticas. Naquela época, os homens não faziam esse tipo de trabalho. Nós vamos agora para a página 223. Puxa, deveria ser muito trabalho. Com sua mãe também era assim? Sim, mas minha mãe não trabalhava fora. Antigamente, cuidar dos filhos e da casa era obrigação somente das mulheres. Sim, mas a mamãe e o papai dividem as tarefas da nossa casa e meu irmão e eu também ajudamos. Mas tudo isso foi mudando ao longo do tempo, disse a vovó. Então, aqui terminou a historinha da Isabela, onde ela estava conversando com a vovó sobre as atividades que eram realizadas no passado e que ela estava realizando atualmente, né? Aqui embaixo, nós temos 3 perguntinhas no qual vocês vão responder. Número 1.
Como a divisão das tarefas domésticas? Como é a divisão das tarefas domésticas na casa da Isabel? Número 2. E na casa da avó da Isabela, como era a divisão das tarefas domésticas quando ela se casou? Número 3. Como é a divisão das tarefas domésticas na sua casa? Aqui na número 3, vocês vão ver como é que é em casa, na casa de vocês, a divisão das tarefas e escrever aqui. Isso aqui é uma pergunta pessoal, ou seja, pessoal quer dizer que cada família tem um jeito, né? Cada criança tem um jeito de responder essa pergunta aqui, a número 3. Então, nós vamos virar para a página 224. 224. Aqui nós temos uma atividade. E na atividade número 1, utilize o roteiro a seguir para entrevistar um adulto de sua família e entender como era o cotidiano familiar durante sua infância. Então, aqui vocês vão escolher uma pessoa e vão entrevistar. E essa entrevista é sobre o cotidiano dela durante a infância da pessoa no qual vocês escolheram para entrevistar. Aqui tem o nome do entrevistador, o grau de parentesco. Na letra A, quais as atividades os membros de sua família costumavam realizar juntos? Letra B, quem era responsável pelas tarefas domésticas? Letra C, quais são as diferenças entre o cotidiano de sua família no passado e atualmente? Então, essas são as perguntas no qual vocês vão perguntar para a pessoa que vocês vão entrevistar e vão escrever aqui. Tá certo? Na letra A, na letra B e na letra C. São 3 perguntinhas. E lá embaixo tem, depois de realizar a entrevista, compartilhe as respostas do entrevistado com seus colegas na sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, se vocês quiserem compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, vocês podem estar compartilhando com os amiguinhos e com a professora no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de história, né, que fala sobre nossos direitos e deveres e também o cotidiano das famílias no passado e também atualmente, né, comparando com as atualidades. Então, por aqui nós ficamos com a nossa disciplina de história, tá certo? Bons estudos, a prof tá por aqui, pode chamar a prof ali no WhatsApp, tá certo? Se tiver alguma dúvida e se quiser também falar com a prof para matar a saudade, tá? Beijinho para vocês e tenham uma boa tarde.